Signo de Aquário, previsão semanal. Vamos às mensagens, orientações e inspirações do tarô para os aquarianos para os próximos 7 dias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você conhecer melhor o meu trabalho e agendar a sua leitura de registros arcásticos, mesa radiônica para fazer um detox energético ou então a constelação sistêmica. Vamos lá então, signo de Aquário, vocês começam com a carta 2 de ouros. E de onde surgiu essa carta? Dá uma olhada na leitura do mês de maio, que eu já postei no começo do mês. Se você não assistiu a leitura completa, ela já está aqui, eu vou deixar nos cards e no final do vídeo. E nessa leitura, a sua segunda semana de maio é marcada pelo 2 de ouros, que fala da necessidade de um certo jogo de cintura, de uma certa versatilidade, de talvez você ter que lidar com duas situações ao mesmo tempo e você vai precisar meio que se virar nos 30 para dar conta disso. Pode estar relacionado a dinheiro, sim, então eu tenho que equilibrar os pratinhos aqui em relação às finanças, ou eu vou ter que equilibrar algumas despesas, não sei se eu pago, se eu guardo, se eu pago a dívida ou se eu invisto, enfim, tem uma dualidade aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele também fala dessa... aqui ele tem muita leveza, então não vejo que é um problema grave, alguma coisa séria, mas é algo que você vai ter que saber ter um certo jogo de cintura, até uma malandragem no bom sentido e levar de uma forma leve, não se levar tão a sério. E aqui também me fala um pouco de... não de máscaras, mas, porque tem um palhaço, eles estão num circo, né? Como se você tivesse que fazer um meio de campo entre duas pessoas ou lidar com situações às vezes desafiadoras, e você vai ter que ser um pouco diplomático ou político, tá? Agir com essa versatilidade de estar com uma certa máscara política, tá? Às vezes, mesmo que eu não gosto daquela pessoa, eu vou ter que cumprimentar, né? Às vezes, mesmo que eu não goste de tal pessoa, eu vou ter que trabalhar em conjunto com ela naquele projeto. Então, eu vou ter que fazer aquela política da boa vizinhança, sabe? Então, é mais ou menos isso. Então, leva com leveza, não se estressa, vai de boa. Porque isso é temporário, tá? Isso passa. O que você tem que evitar essa semana? Evitar a sacerdotisa. Não se trata de manipular a situação, de engambelar, né? Não se trata disso, de ser falso, mas trata de, assim, eu revelo aquilo que é possível, eu me mantenho em silêncio de forma elegante, falo o que eu preciso falar, mas também eu não vou ficar revelando a minha vida, não vou virar melhor amigo dessa pessoa, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, o que tem que ser evitado essa semana com a sacerdotisa é evitar falar demais. Evitar falar pelos cotovelos ou evitar tocar em assuntos delicados, assuntos restritos, assuntos confidenciais, né? Fica um pouco mais quieto, procure ouvir mais do que falar, tá? Não fica especulando, não fica se envolvendo em joguinhos, né? Tipo, toma lá, dá cá, leva e traz, telefone sem fio, né? Não se envolva nisso. Mesmo que você esteja num ambiente que isso é uma prática comum, ou que você se veja num lugar assim, você faz cara de paisagem, né? E não entra no jogo. Você pode dançar conforme a música, mas você não precisa se colocar no palco para dançar a coreografia completa, tá? Basicamente, não se exponha muito essa semana. Não se coloque muito em exposição. Fique um pouco mais nos bastidores, tá?
E até porque você vai estar lidando com muita ambiguidade aqui. Ou você vai estar trabalhando em 2 lugares ou em 2 projetos, em 2 equipes, ou muito preocupado ou ocupado com 2 áreas da sua vida. Eu estou tendo que fazer alguma coisa lá em casa porque está em reforma e ao mesmo tempo lá no meu trabalho também está em reforma, né? O escritório também está em reforma. E aí eu fico me dividindo em 2. E aí eu vejo que você não vai ter muito tempo para ficar fazendo muitas outras coisas. É como se você tivesse focado nessas 2 coisas e aí você precisa evitar também buscar mais informações ou buscar novas informações, tá? Então é aquilo que chegar até você, chegou. Não fica investigando ou especulando outras possibilidades, outras oportunidades. Para algumas pessoas, por exemplo, eu estou envolvido com 2 pessoas. Tá bom, 2 pessoas já está de bom tamanho, né? Eu tenho uma e tenho outra, já está difícil de manter as 2, para que você vai procurar mais uma terceira pessoa para se envolver? Só vai te dar mais dor de cabeça e prejuízo, tá? Então, deu para entender, acho que agora ficou claro. Que mais? O que tem que ser ativado essa semana? Ativar o Pajem de Pentáculos. Essa semana, o Pajem de Pentáculos fala de plantar uma semente, fazer um bom investimento. Se for financeiramente, aqui tá falando de você, né, dar um jeito nessas contas que, tipo, fica sempre tentando equilibrar e começa a fazer um bom investimento. Começa a pensar nesse investimento a longo prazo. Não numa perspectiva imediatista, porque desse jeito que tá não é sustentável, mas pensa no que eu faço agora, pensando lá longe. É uma semente que eu planto, um estudo que eu inicio, um passo que eu dou agora, que é pequeno, mas que eu começo agora para que isso se fortaleça lá na frente. Ao invés de ficar aqui, né, tentando me balançando e nada vai sair do lugar. Enquanto você ficar entre essas 2 pessoas, entre esses 2 jobs, entre essas 2, né, possibilidades, você só está tentando. Eu estou tentando. Tá, chega de tentar. É hora de você, tá bom, decido e faço alguma coisa a partir disso. É uma semana de decisão, de definição. Se você estava se sentindo nessa, eu tô indo de um lado para o outro, eu não sei, tô indo conforme a música, tô indo conforme a maré, aqui é o momento de bater o martelo, o início é aqui, essa é a pedra fundamental, é daqui para diante. Tá? Até porque ficar só num pé só por muito tempo é insustentável. Então, essa situação que tá ficando insustentável já deu. Né? Bateu o martelo, agora começa uma nova etapa com esse Pajem de Ouros. E aí fala de você escolher, você definir para onde você vai, com quem você vai ficar, o que você vai fazer, o que você vai estudar, qual é o investimento que você vai fazer, qual é essa semente. Vou ter que abrir mão de uma semente, de um dinheiro? Vou. Com os 2 não dá para ficar. Vou ter que abrir mão? Vou. Né? É da vida, tá? É da vida. É uma escolha necessária ou um investimento necessário a longo prazo que vai custar, de repente, esse prazer imediato, né? Porque essa sacerdotisa aqui, ela tá super sensualizando, né? Então, em prol do meu futuro, eu descarto essa coisa do imediatismo, tá? De repente, eu preciso parar de ir na balada para poupar um dinheiro para os meus estudos. Eu vou precisar fazer algum certo sacrifício, sim. O que tem que prestar atenção essa semana? O que Aquário precisa prestar atenção essa semana? E vieram 2 cartas. A raposa, que fala de observar mais. A gente já falou isso, né? Ficar mais em silêncio, ser mais estratégico.
É uma semana de observação estratégica. É como se você estivesse se preparando para algo, tá? Assim, eu tô me preparando para algo. Aqui, tipo, a raposa fica preparando para dar o bote. Sabe quando ela se finge de estátua, mas ela não tá morta? Ela tá de olho e ela vai dar o bote, né? Dá o bote, quem dá o bote é a cobra, né? Mas ela vai abocanhar presa, mas ela tá de olho, ela tá sondando o terreno, ela tá percebendo as coisas. Ela não tá falando, mas ela tá observando. Então é isso que você tem que prestar atenção, né? Tanto em você ser estratégico, quanto talvez você esteja sendo observado e você não está percebendo. Então qualquer deslizezinho, né? Se você errar aqui na dança, na coreografia, você está sendo observado, né? Se você tiver atitudes diplomáticas, se você está lidando com duas situações e você está assim, dançando conforme a música que a gente falou, tendo esse jogo de cintura, sem bater de frente, mas, né, sabendo fazer fazer essa dança mesmo, você está sendo observado. Então, ponto positivo para você. Agora, se você está usando isso no negativo, e aí eu estou manipulando os dados, manipulando as informações ao meu favor, para multiplicar o dinheiro, ou para multiplicar alguma coisa, né? E vestindo máscaras políticas, estou fazendo uma política, tipo, leva e traz, toma lá da cá, essa coisa, você está sendo observado, tá? E aqui, presta atenção também na questão da exposição que você se coloca. Que nível de exposição, tanto em público quanto no palco, que a gente falou, não é hora de subir no palco, é hora de você ficar mais nos bastidores. Qual que é o seu nível de exposição, inclusive às vezes nas redes sociais, tá? Porque, de novo, você está sendo observado. Se você está passando por um processo seletivo, cuidado com aquilo que às vezes você posta nas redes sociais, porque, né, os headhunters, os recrutadores, todo mundo vai ver rede social, tá? Então, você está sendo avaliado em relação, inclusive, às suas redes sociais, aquilo que você fala, a sua vida pública, aquilo que você expressa no dia a dia. Às vezes, mesmo no ambiente de trabalho, talvez você esteja, você não sabe, mas você está sendo cotado para uma promoção. E aí, né, o seu gestor, a chefia, enfim, está observando o seu comportamento, não só na mesa de trabalho, mas o seu comportamento social, às vezes nas festas da empresa, às vezes na dinâmica que você tem com as outras áreas da empresa, tá? Então, a sua postura de autodesenvolvimento, se você continua estudando, continua se aprimorando, se aperfeiçoando, ou se você meio que parou no tempo. Tá? Então, é tudo isso essa semana. É uma semana basicamente de você, independente do externo, independente do que está acontecendo no externo, você se aprimorar pensando no futuro, tá bom? É isso, Aquário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar algum dos atendimentos terapêuticos.